Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. Muito bom vê-los de novo. Como vocês estão vendo, a Bia também não conseguiu estar aqui hoje, mas em breve, se Deus quiser, ela estará conosco, tá bom? Eu acho que apenas no trimestre que vem, creio que na próxima lição ela não vai poder estar, mas no trimestre que vem, se Deus quiser, ela está conosco de volta. Beleza? Vamos juntos aí então, pega a sua Bíblia, pega o seu material, pega tudo que você precisa pegar para a gente poder fazer a nossa recapitulação da lição de número 12, penúltima lição do nosso trimestre sobre Romanos. Antes de nós começarmos, eu te convido a fazer uma oração. Então, se você puder, para o que você está fazendo, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, gratos somos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui. Que o Senhor nos dê um maravilhoso estudo da Tua Palavra, guiados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos juntos, hein? Como sempre, nós fazemos a você o convite de pegar a sua Bíblia, a sua lição, um papel, uma caneta, aquilo que você puder, aquilo que você quiser, para você poder fazer as suas anotações, para você poder acompanhar o nosso estudo, para que seja mais proveitoso. Lembrando sempre que é muito importante, é muito bom, se você puder acompanhar as leituras na Bíblia, vai ser de grande proveito. Bem melhor você pegar a sua Bíblia ali manualmente e poder ler. Se não, não tem problema, os textos aparecem para você e também na descrição. Desde já, deixa aí o seu joinha, porque o joinha é uma forma de divulgar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse material, a palavra do Senhor. Beleza? Vamos juntos. Como sempre, nós temos um verso e a lição da semana da semana que passou. O tema da penúltima lição, da lição de número 12, como você viu no título e na foto, na verdade, é uma exclamação. Essa é a sua opinião. Esse é o tema, o título da semana. Essa é a sua opinião, tá? Lição 12, vamos falar um pouco sobre isso. E como sempre, nós temos o texto-chave, né? E o texto-chave da semana foi Romanos, capítulo 14, do verso 1 até Romanos, capítulo 15, verso 7. Então é mais de um capítulo. É o capítulo 14 inteiro, mais até o verso 7 do capítulo 15. E como sempre também, nós selecionamos aqui um verso em específico para a gente poder pensar nele, que foi o verso 10, Romanos 14, verso 10, que fala o seguinte: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Um alerta, né? Para que julgar as pessoas? Quem vai prestar conta para Deus é Ele mesmo. O nosso papel aqui não é julgar ninguém, não é decretar a condenação ou a absolvição de ninguém, não é julgar quem é bonzinho, quem é ruim, quem está certo, quem está errado, no sentido de que a Bíblia não, nos pontos em que a Bíblia não deixa claro, julgar as pessoas, esse não é o nosso papel. Ok? Nosso papel não é julgar, e isso vai ficar mais claro ao longo da nossa lição. Dito isso, nós vamos para o nosso momento de indicações antes de entrarmos na lição. Hoje mais duas indicações para você, um livro e uma música. Vamos começar pela música. A música de hoje é a música Tudo Novo, que quem canta? Arautos do Rei. Uma música maravilhosa. Não deixa de ouvir essa música, por favor, tá bom? E a indicação do livro é o livro Nisto Cremos. Eu sei que está meio refletido aí a luz para vocês e tá ao contrário, né? Mas vai aparecer para você também a foto. Livro Nisto Cremos. Se você é adventista do sétimo dia, leia esse livro para fundamentar as suas crenças, para você entender por que você crê no que você crê. Primeiro ponto. Se você não é adventista do sétimo dia, esse aqui é o livro para você conhecer no que nós adventistas cremos. Então, antes de você tomar suas decisões, antes de você fazer a sua avaliação, estude, veja o que nós cremos. Nisto Cremos está aqui, o livro, nossas 28 crenças fundamentais estão aqui nesse livro
para você analisar e estudar. Seja você um adventista ou não, tá bom? Então, música, Tudo Novo, do Arautos do Rei. Livro, Nisto Cremos, que você também encontra na CPB, que o site vai estar aí embaixo, tá bom? E então vai aparecer para você a foto de ambas e aí a gente já vem para dar uma continuidade. Então, foto para você e nós, quer dizer, fotos para você e a gente já volta. Maravilha, maravilha, maravilha. Você viu aí então os materiais, a música, o livro. Não deixe aí de ir atrás desses materiais e o livro. Tenta dar uma olhada na internet, que eu creio que tem também, tá bom? Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito da lição 12, vamos para nossa tirinha, ok? Tirinha bem legal nessa semana. Também vai aparecer para você na tela a tirinha, tá bom? Para você poder analisar. Se você quiser, pausa aí, pensa nela, deixa nos comentários a sua conclusão sobre a tirinha, aquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu dessa tirinha, e aí a gente já vem para eu ler a minha opinião e para a gente começar o nosso tema. Então, tirinha na tela para você e nós já voltamos. Legal, legal. Você viu aí, tirou suas conclusões. Então, por favor, deixa nos comentários aquilo que você entendeu. Beleza? Desde já eu peço desculpa se você ouvir algum barulho, porque tá passando moto, tá passando carro, tá passando um monte de coisa aqui. Então, se você ouvir alguma coisa por trás, ou se você já ouviu, perdoe-me, ok? Mas vamos juntos aí para a gente falar sobre a palavra do Senhor. Maravilha! Você viu a tirinha? Deixa a sua opinião que eu vou ler a minha. A minha opinião foi a seguinte: o que importa é o que Deus diz e não o que eu acho ou sinto. Esse é o ponto. O que deve ser levado em consideração é o assim diz o Senhor. Essa é a versão verdadeira, como disse a tirinha. Temos 3 versões: a minha, a sua e a de Deus, e a do alto. E a correta, a verdadeira, a que deve ser seguida plenamente é a do alto, em primeiríssimo lugar. Beleza? Maravilha. Fique com isso na mente que nós vamos estudar o tema dessa semana. E se a gente pudesse resumir o tema da semana em uma palavra, essa palavra seria treta. Isso mesmo, treta. Treta na igreja. Você passa por tretas na sua igreja? Então fica aí, fica ligado aí. Que é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e que falamos nessa semana. Como sempre, eu começo com uma pergunta. Essa pergunta é um pouquinho extensa, tá bom? Mas não tem problema. Responde aquilo que você entender, aquilo que você achar. Fica à vontade, não tem resposta certa ou errada. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que você acha que a igreja deveria ter? Como os irmãos deveriam ser? Se você, qual que é o ideal de igreja perfeita? Como que os irmãos deveriam ser? Como que eles deveriam se tratar uns aos outros? Como que eles deveriam cuidar de si? O que deveria ter? Deixa nos comentários a tua resposta e a gente segue aqui. O trecho bíblico, né, o texto bíblico de Romanos 14:1 até Romanos 15:7 falou de uma forma bastante direta e geral aquilo que está no verso 19. Me acompanhe, vamos lá. Vamos começar com a Bíblia. Romanos, capítulo 14. Vamos ler o verso 19, que vai responder a nossa pergunta, que diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. A nossa resposta é a seguinte: a igreja de Deus, os irmãos, devem buscar o seguinte, 2 coisas
de forma bastante direta, de forma geral, os irmãos devem buscar duas coisas. Primeira coisa, a paz entre si e segundo, a edificação da comunidade. Duas coisas, a paz entre os irmãos e segunda coisa, a edificação da comunidade, da igreja como um todo, não apenas a edificação própria, mas a edificação do coletivo. Então guarda essas duas coisas, paz com os irmãos e a edificação da comunidade, da igreja num todo, ok? O desejo de Deus é que a sua igreja seja unida. Deus quer uma igreja em paz, uma igreja unida, e que através da paz e da união, a edificação é real, né? O problema é que nem todo mundo pensa igual na igreja. Agora, diante das diversidades internas, dos pensamentos diferentes, porque os irmãos pensam de forma diferente. Como nós vimos na tirinha, muitas opiniões são divergentes, né? Como foi aqui na igreja de Romanos, na igreja de Roma, né? Agora, o ponto é o seguinte, é entender que não adianta querer cuidar da vida dos outros. Para eu buscar a paz, a edificação da igreja, eu preciso entender que eu não estou aqui para cuidar da vida das pessoas. Lembra que nós falamos no verso 10? Não estou aqui para julgar, não preciso ficar cuidando da vida dos outros, porque cada um vai prestar contas para Deus. Isso não é diferente, quer dizer, isso não quer dizer que, beleza, o irmão vai lá, está vivendo em pecado, eu não vou fazer nada. Não é esse o contexto. O contexto são opiniões, não de princípios bíblicos, mas de questões que a Bíblia não traz claramente. Então vai ter irmão que vai achar assim, eu vou achar daquela forma, e vai ter uma diversidade de opiniões. Agora, para eu ter a paz e a edificação, mesmo diante dessa diversidade, eu preciso entender que eu não estou aqui para cuidar da vida de ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um prestará contas a Deus. E ponto. Quando eu entendo isso, isso já me alivia bastante. Então guarda essas duas palavras. Paz e edificação. Mesmo diante dessa diversidade que nós encontramos na igreja. Quando a gente vai para o texto bíblico da semana, lá para a igreja de Roma, qual era o problema? Porque leia o texto-chave, por favor. Se você não lê o texto-chave, você não vai entender nada dessa lição. Então pega um momento, lê esse texto-chave, Romanos 14:1 até Romanos 15:7. Lê de boa, lê tranquilo, para você poder entender esse tema. Qual que era o problema de lá? O problema é que alguns irmãos estavam considerando uns aos outros como fortes e fracos na fé. Então aquele irmão que fazia tal coisa, aquele lá é o forte na fé. Aquele outro que não fazia tal coisa, ou fazia diferente, aquele lá é o fraco na fé. Então eles começaram a rotular, entre aspas, né? Começaram a rotular uns aos outros como fortes e fracos na fé. Esse foi o grande problema. E esse problema, essa divisão, ela se deu em duas questões. Primeiro ponto, na questão de comida. Na questão ali do comer, do se alimentar, do alimento. E o segundo ponto na questão de dias de festas. Você não entendeu muita coisa? Segura aí. Vamos ver isso já. Romanos, capítulo 14. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Olha lá. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então você vê que esse aqui é o primeiro ponto. A controvérsia estava ali se dando em algo relacionado com comida e também com dias de festas que nós vamos ver mais pra frente. Então você pode estar se perguntando, poxa, será que está falando aqui de alimentos impuros? Será que está falando aqui de carne de porco? De comidas, de alimentos puros, impuros, animais puros, impuros? Será que é isso? Se você ler o capítulo, mais pra frente você vai encontrar ali no verso 15, se eu não estou enganado. Não, acho que não é o verso 15.
Deixa eu me ver o verso que eu perdi. É no verso 5. Você vai encontrar também ali a referência de dias, né? Do segundo motivo de controvérsia, que eram os dias. Um escolhe um dia, outro escolhe outro dia. Então, você pode pensar o seguinte: poxa, será que a comida está falando de alimentos impuros? E será que os dias está falando de sábado? Resposta: não, tá? Vamos entender esses dias aí. Vamos entender o que são esses dias, o que são esses alimentos que o trecho bíblico que Paulo estava falando. Vamos entender quais eram esses aspectos do alimento e dos dias que estavam causando controvérsia dentro da igreja de Roma. Para isso, vamos ler dois textos. Primeiro texto, Romanos 14, verso 5. Vamos ler aqui o verso 5, que fala o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então aqui está a questão dos dias. Agora vamos ao verso 14, que fala o seguinte: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Pois bem, então nessa altura do campeonato você deve estar achando, maravilha, então ele está falando que não existe esse negócio de carne de porco, já era, e também não tem que guardar mais sábado. Talvez você esteja pensando isso, mas eu vou te dizer o seguinte: não é isso. O que Paulo quer dizer nessa questão da comida? De impuro, esse negócio aí que não é impuro por si mesmo, vai comer, não vai comer. O que estava acontecendo em Roma? Alguns irmãos estavam comendo carne e outros deixando de comer. Só que o problema está o seguinte: muitas das carnes que eram vendidas nos açougues e que os irmãos compravam para comer, muitas delas haviam sido sacrificadas aos ídolos. Então você tinha aqueles irmãos da igreja que deixaram a carne de lado para não correr o risco de comerem uma carne sacrificada aos ídolos. Esses eram os vegetarianos, que comiam legumes, que nós vimos no começo do capítulo 14. Esses eram os tidos como os fracos. E do outro lado, eu tenho aqueles irmãos que nem se importavam, que comiam a carne, porque eles sabiam que aqueles ídolos para o qual foram sacrificadas, esses ídolos não existiam. Não existiam. Então não tinha por que deixar de comer carne. Tanto faz se a carne foi sacrificada ou não ao ídolo, porque aquele ídolo não é nada. Aquele ídolo não existe. Então os irmãos, tidos como os fortes, eles entendiam dessa forma. Enquanto os outros irmãos, tidos como fracos, eles não entendiam. Eles preferiam deixar a carne de lado para não correr o risco e se tornaram vegetarianos. Tá? Abre parênteses. O vegetarianismo é o ideal. O vegetarianismo é o ideal de Deus para cada um de nós. E é um estilo de vida muito saudável. Não estamos falando do mérito do vegetarianismo. O contexto é outro, ok? Fecha o parênteses. Então essa é a questão dos alimentos. Não tem nada a ver com porco. Não tem nada a ver com carne imunda, com carne suja, carne pura, animal limpo, animal imundo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com carne sacrificada aos ídolos. Você pode falar o seguinte: mas aí no verso 14 fala de impura. O termo ali, impuro, ele seria melhor traduzido como comum. Comum não é algo impuro por si mesmo. O porco, ele é impuro por si mesmo. É impuro por si mesmo. O comum é algo que talvez, digamos assim, ele tenha se tornado algo, uma comida que não deveria. Então, o impuro, que não deveria ser comida. O impuro, ele é impuro por si mesmo. O comum, digamos que é aquilo que se torna. Então, o porco é impuro por si mesmo. O tema aqui não é carne imunda. Não são as carnes impuras por si mesma. São aquelas que se tornam. De uma forma bem sucinta, assim, só para a gente poder entender que não está falando de carnes imundas, de carne de porco, nem nada disso.
E a questão dos dias? Está falando de sábado? Resposta: não. Está falando de dias de festas. Alguns irmãos ali separavam dias de festas. Outros não. E isso estava causando discórdia. A lição trouxe o exemplo do Natal. Hoje em dia, alguns comemoram o Natal e outros não. Ok. Cada um escolhe. Cada um decide. A partir do momento em que a Bíblia não deixa claro, os irmãos têm que tomar suas decisões. E acontecia isso lá em Roma. E essas decisões, que eram diferentes de um irmão para outro, estavam causando briga. Um era mais forte, outro era mais fraco. Tem que comer carne sacrificada, não pode comer. Devo guardar, separar o dia tal? Não, não devo. Então essas discussões estavam gerando conflito. Então, respondendo a nossa dúvida, os alimentos não tratam de carnes impuras. E os dias não tratam de sábado. Não tem nada a ver com carne imunda, nem com a guarda do sábado. Tem a ver com comida sacrificada a ídolo e a dias de festas, dias separados para Deus. Ok? É isso. Essa era a treta lá na igreja de Roma. Esses dois pontos que o trecho que a lição trouxe como texto-chave são esses temas que estavam causando essa discórdia. O texto-chave da lição de semana está em cima desses temas. Carnes sacrificadas a ídolos e dias de festas. É isso. Ok? É isso. Bom, pois bem, então, tava rolando uma discórdia lá. E pra gente resumir, mas não fique com resumo, leia o texto-chave. Paulo falou o seguinte, galera: vocês precisam buscar a paz, a edificação. Veja, Deus deseja unidade e não uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. É todo mundo engessado, todo mundo igualzinho. Tudo cone, todo mundo igual. Pensa igual, fala igual, acha igual, se veste igual. Isso é uniformidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer unidade. E a unidade pode ser alcançada mesmo com opiniões diferentes. Então aquele que achava que poderia comer carne sacrificada, ele poderia viver em unidade com aquele que achava que não tem que comer. Aquele que separava o dia tal, podia viver em unidade com aquele que achava que não tinha que separar. Então o grande ponto é a unidade. E aí vem a pergunta: como que a unidade pode ser uma realidade dentro dessa diversidade? Como ser um? Como uma comunidade pode ser um diante de tanta gente diferente? Vamos à Bíblia. Romanos, capítulo 15. Vamos lá. Romanos, lá no capítulo 15, vamos ler o verso 7, que fala o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Isso aqui é um tapa. Resumindo, em outras palavras, nós precisamos parar com esse negócio de treta. Nós precisamos parar de discutir por aqueles temas que Deus não deixou claro na Bíblia. Aquilo que é princípio bíblico não cabe opinião. Deus falou e ponto final. Agora, aquilo que Deus não deixou claro na Bíblia, aí é outra história. E eu, como um cristão, como comunidade, como corpo de Cristo, não posso ficar vivendo em briga, em treta, por opinião, porque um acha uma coisa, porque o outro acha outra. O verso 7, que nós lemos agora, fala que nós temos que nos acolher como Cristo nos acolheu. Isso é forte. Olha esse trecho da lição que eu vou ler. Se Jesus fez todo esse sacrifício por nós,
Não deveríamos, então, seguindo o seu exemplo de abnegação, nos esforçar para manter o espírito de unidade entre nós? Veja, talvez você não veja problema em várias coisas, várias tradições, vários pontos de discussão que a gente encontra. Mas talvez você encontre irmãos na sua comunidade que veem algo como um problema, como um pecado. Não é porque você acha que está tudo certo, que pode fazer, que aquilo não é pecado, que você vai viver a sua vida livremente, como se nada tivesse acontecido, como se você estivesse vivendo sozinho. Não. O verso 13 de Romanos 14 vai falar que nós não podemos ser pedra de tropeço. Se eu tenho uma opinião e o meu irmão tem outra, eu tenho que tomar cuidado para não ser uma pedra de tropeço para ele. Se eu acho que algo não é pecado, não é errado, e o meu irmão acha, eu tenho que tomar cuidado para não ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Lembra? Qual é a opinião de Deus? Lembra da tirinha? O que vale é a opinião de Deus. E qual é a opinião dele? A vontade dele é que a igreja seja unida. Para que a igreja seja unida, eu tenho que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço, para não levar o meu irmão à apostasia, à perdição, ao afastamento, ao erro, à queda. Por mais que eu acho que algo não é pecado, se isso vai influenciar negativamente o meu irmão ou os meus irmãos, eu tenho que agir com bom senso e amor que Cristo agiu. Eu devo acolher o meu irmão do jeito que Cristo me acolheu. Da mesma forma que Cristo abriu mão da sua glória em favor do outro, muitas vezes nós precisaremos abrir mão da nossa opinião em favor do outro. E isso começa comigo e com você. Não adianta querer que amanhã a igreja já esteja diferente. Não. Mas isso começa comigo e com você. Então, se você tem uma opinião diferente em algum ponto de algum outro irmão, muito bem. Não ache que você pode viver do jeito que você quer, e eu não tô nem aí pra ninguém, porque eu acho que não é pecado, e não tô nem aí pra ninguém que você acha, não importa o que você acha. Não, 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 não. Lembre-se que nós somos uma comunidade. Corpo de Cristo. Todo mundo tá junto. Todo mundo tá junto. Eu preciso prezar pelo bem do meu irmão. Cuidar para que eu não cause a queda dele. Então, fechando o nosso raciocínio, nós temos que tratar os outros como Cristo nos tratou. Cuidando desses irmãos fracos, que têm uma opinião diferente da nossa, que enxergam as coisas diferentes das nossas. Cuide para não ser pedra de tropeço. E você sabe quais são os temas polêmicos que a gente convive dentro da igreja? Pois é, esses temas que dividem opiniões, é sobre eles que nós temos que tomar cuidado. Então, não faça simplesmente aquilo que é da sua opinião. Haja, faça as coisas pensando em primeiro lugar no bem do seu irmão, que pode ver problema naquilo que você vai fazer, que pode se escandalizar, que pode se enfraquecer. Não viva a tua vida religiosa, a sua vida espiritual, como se fosse só você e Deus. Não se esqueça que você vive em comunidade. Existem outras pessoas ao seu redor. E que essas tretas que aconteciam em Roma não sejam reais na sua igreja. E ainda que não sejam reais na sua vida, na sua relação com os outros irmãos, nem na minha, nem na da Bia, nem de ninguém. Precisamos tratar as pessoas como Cristo as tratou. Abnegação.
deixar a nossa opinião de lado. Guardar muitas opiniões conosco. Evitar discussões, evitar brigas, desentendimentos, tropeço e escândalo. Esse é o nosso papel como cristãos. Precisamos ser iguais? Não. Precisamos tratar os nossos irmãos como Cristo nos tratou e nos trata. Precisamos cuidar daqueles que são mais fracos. Vou ler mais uma citação, mais um trecho aqui, ó. O amor pelos nossos irmãos e irmãs deve nos inspirar a protegê-los, cuidar deles e instruí-los nos caminhos do Senhor, recusando-nos a agradar a nós mesmos. Vida em comunidade é uma vida pelo outro. É isso que Deus quer. É assim que conseguiremos paz, edificação da igreja. Que isso comece em você e em mim. Eu trouxe 2 citações dessa vez sobre Ellen White. Quer dizer, sobre Ellen White não, né? De Ellen White. Então, 2 citações. A primeira diz o seguinte, lembrando que está na tela e na descrição para você poder acompanhar, tá bom? Primeira citação. Pastores que debatem são os menos dignos de confiança entre nós, porque não se pode depender deles quando o trabalho se torna difícil. Se forem levados a um lugar em que haja pouco interesse, eles manifestarão falta de coragem, zelo e verdadeiro interesse. Dependem tanto de ser reavivados e revigorados pelo estímulo criado por debate ou oposição, como o bêbado por sua bebida. Esses pastores precisam se converter de novo. Precisam beber abundantemente dos mananciais incessantes que fluem da rocha eterna. Pesada essa citação, hein? Então, não rola debate por questões superficiais, por opiniões dentro da comunidade de Deus. Segunda citação. O bem-estar eterno dos pecadores regia a conduta de Jesus. Não somente faz bem a todos os que iam a ele solicitando sua misericórdia, mas os buscava com perseverança. Nunca era estimulado pelo aplauso ou deprimido por censura ou desapontamento. Quando defrontado com a maior oposição e o tratamento mais cruel, permaneceu de bom ânimo. Jesus visava o bem do próximo, não o seu próprio. E nós, como cristãos que vivemos em comunidade, devemos levar em conta o bem do próximo e não só o nosso. E muitas vezes, essa consideração, esse fato de considerarmos o bem-estar do próximo fará com que as nossas opiniões fiquem guardadas somente para nós. Pense nisso e cuide para não ser pedra de tropeço para ninguém. Lembre-se daqueles irmãozinhos que estão começando, que ainda são fracos na fé, que são bebê na fé. Pense neles. Pense neles. E atue para o bem deles também, para conservá-los no caminho de Jesus. E cuide para que as suas atitudes não sejam um motivo deles se desviarem. Pense nisso. Seja você rotulado como um forte ou como um fraco, atue para o bem da sua comunidade, da Igreja de Jesus. Pensa nisso. Pensa nisso. E que os conselhos de Paulo sejam reais para nós. Que busquemos tratar as pessoas como Cristo as tratava. Não com brigas por opiniões, com debates e muito menos como pedras de tropeço, mas com amor cristão. Pense nisso. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nos ajude a não julgarmos nossos irmãos, a não rotularmos as pessoas como fortes ou fracas
e nos ajude a vivermos, a trabalharmos para o bem da tua igreja, com abnegado amor pelo próximo. Nos ajude, Senhor, a vivermos para o bem-estar do próximo e que nunca sejamos pedras de tropeço. Senhor, nos lembra disso, por favor, e nos perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, amém. Que bom que você ficou conosco. Então, mais uma vez, fechamos a nossa penúltima lição e semana que vem, se Deus quiser, a gente se vê para a última lição do trimestre, ok? Nosso texto de sempre, Efésios capítulo 5, verso 8, que fala o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar esse material com aquelas pessoas que precisam dessa reflexão. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Se você precisar de alguma coisa, conte conosco. Estamos aqui para te ajudar e para caminhar junto para o céu. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Que sejamos filhos da luz.